Ao decorrer dos anos, a igreja veio perdendo a revelação do reino, principalmente depois do ano 300 da era cristã, depois de Cristo. Perderam a revelação do reino e da ressurreição do Senhor Jesus. O diabo roubou. Quando nós não temos uma revelação da ressurreição do Senhor Jesus, nós não nos conhecemos, nos vemos apenas como religiosos. O que nós vamos fazer se não nos conhecemos em Deus? Duas coisas Deus vai fazer nessa noite. Ele vai mostrar no teu coração a tua situação e quem você é. Escuta só, todos aqueles que se abrirem para a ministração profética vão ser restaurados e erguidos esta noite pelo poder da palavra de Deus. Eles estavam preparados, os trabalhadores da primeira hora, 6 horas da manhã. Eles estavam acordados. Já os da terceira hora, 9 horas da manhã, não, estavam ociosos. Por que estavam ociosos? Porque estavam dormindo. Eu posso estar dormindo espiritualmente e não estar morto. Olha, eu nasci espiritualmente para Deus no dia do novo nascimento, não é isso? Quantos que lembram do dia que aceitaram Cristo aqui? Não foi tremendo? Minha mãe que está ali sabe. A nossa experiência foi no começo de 79. Ali veio a unção de Deus sobre a tua vida, querido. Fala-se muito sobre unção, tem unção para tudo hoje. Eu não sou contra alguém cair no espírito. Nos seminários que nós ministramos é sobrenatural. Mas entenda um porquê desta unção. Você nasceu espiritualmente para Deus, porque foi ungido e separado com um propósito eterno. Diga amém, Jesus. Os da primeira hora estavam preparados. Já os da terceira estavam ociosos, dormindo. A ociosidade fazia com que eles não entendessem. Estamos fazendo nos nossos dias o que Cristo queria transmitir, o que o Senhor queria passar na igreja. Nós vamos enquadrar como os trabalhadores da terceira hora o tempo de Lutero. A igreja perdeu a visão e a revelação da palavra depois do ano 300, mergulhou numa escuridão de 1200 anos. Mas quando chegou em 1500, veio uma luz, uma revelação para o homem que Deus ergueu para aquela época e para a realidade daquela época. Martim Lutero. Isso em 1500, depois de Cristo. Os pregadores da terceira hora. Agora vem os pregadores da sexta hora. Meio-dia, o sol está fervendo, está quente. Em 1700 Deus levanta homens tremendos que caminharam debaixo do sobrenatural de Deus. Quem eram eles? Finney, John Wesley, tantos outros que Deus levantou. Eles tinham uma mensagem principal: arrependei-vos, convertei-vos, salvação em massa. Agora vem os trabalhadores da hora nona, às 3 horas da tarde. Aí entra, irmãos, presta muita atenção. Já agora, no nosso tempo, a partir dos anos 80, dos anos 90, se é infiltrado no evangelho de prosperidade, que eu só conheço um evangelho na Bíblia, chamado o evangelho do reino de Deus. Diga glória a Deus por isso. Um evangelho que ensina as pessoas a buscarem a Deus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. Escuta, isso começou a se alastrar. Não sou contra, irmãos, desde que o fim seja em compromisso de salvação, de arrependimento para com o reino de Deus. Diga amém, Jesus. Mas ficou isso, e o povo começou a acordar e começou a ver que alguma coisa está errada, e Deus começou a derramar sede justamente nesta época no meio do povo. Só que a sede, ela opera em 2 lados. Uma pessoa com sede e com fome. Uma pessoa com fome, se ela está realmente com fome, se tiver um pão seco na mesa da sua casa e um copo de água quente, ela vai comer o pão seco, vai beber água, vai comer qualquer coisa. Os 2 lados do faminto. Escuta, a sede que Deus colocou no teu coração, ela vai ser direcionada a você beber da água do Espírito, da palavra, do Evangelho, do reino de Deus.
nessa noite. Você quer? Deus quer estabelecer algo sobrenatural. Eu não quero falar nada do que não é para falar, mas eu quero transmitir aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor está desatando. Diga amém, Jesus. Muitos ficaram com medo quando nós chegamos no ano de 2000, né? Alguns venderam algumas coisas, outros venderam tudo, porque ia acabar o mundo. Mas entenda que quando chegou 2000 é uma palavra profética. Vocês lembram quando Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, Deus falou com ele: Moisés, ensina o povo, se eles guardarem minha aliança, eles serão a minha propriedade peculiar, porque eu sou dono de todas as coisas. Pedro confirmou lá na primeira epístola, escuta, capítulo 2, versículo 9: vós sois a geração eleita, aleluia, o sacerdócio real, aleluia, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. E você está nessa época. Você está nessa época. Já passamos de 2000. E lá na frente Deus continua falando o seguinte: Moisés, santifica o povo hoje e amanhã. No primeiro e no segundo dia, porque no terceiro dia eu vou me manifestar no monte. Diga amém, Jesus. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Depois de Cristo nós já estamos em 2011. Nós estamos no terceiro dia, no terceiro milênio. Chegou o momento de Deus levantar a geração da hora undécima. Chegou o momento de Deus erguer o teu ministério. Chegou o momento de Deus erguer a tua família. Nós estamos no terceiro dia, no terceiro milênio, e você vai receber a presença de Deus para mudar a história da sua vida. Eu não estou falando de um mover apenas. Aqui não é um mover. O mover está apontando a algo. Diga comigo bem forte, vamos participar. Diga comigo: Jesus fazia movimentos. Ele operava através de muitos moveres na terra. Você tem que entender que Jesus, ele operou seu ministério público em tempo de lei, irmão. Não tinha graça ainda, ele não tinha ido à cruz. A inauguração do reino do Pai foi quando ele começou o seu ministério público. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Diga amém, Jesus. Mas ele operou dentro da lei, manifestava o reino, uma sombra do que ia acontecer lá na frente, depois da cruz. Ele não tinha graça, ele não morreu na graça, ele era a consequência da graça. Entenda o que ele passou no Getsemane, entenda o que ele passou na cruz do Calvário. Para a gente às vezes não dá a mínima para a graça. Sabe por que você não consegue ser fiel? Você não vai conseguir, você tem que deixar a graça operar na tua vida. O dom imerecido tem que operar. Apóstolos foram mártires por causa da graça, irmão, entenda. E Jesus fez tudo, operou no seu ministério sem a graça. Andou em tempo de lei, manifestou a glória do Pai. E ele disse assim: ó, filho do homem não tem aonde recostar a sua cabeça. Ele não fez morada, ele não podia fazer. Ele estava vindo com um propósito. Mas chegou um momento que ele foi à cruz, te purificando no primeiro dia, te purificando no segundo dia, porque no terceiro dia ele ressuscitou para você ter uma identidade real. Eu estou sentindo um fogo do Espírito tão grande nesse lugar. E a minha oração é que Deus dê uma revelação do seu reino e da ressurreição do Senhor Jesus, para que você viva na identidade